Certo, então só dando continuidade à nossa Sihá. Então, nós estávamos falando que a pergunta foi qual é o motivo que o povo judeu foi passivo, foi submetido a uma pena tão pesada, uma pena tão forte de mitá, de aniquilação, de morte. Qual foi esse pecado que levou a isso? Se fosse o pecado só de comer taref, não é um pecado que é suficiente para ter uma punição tão grave. Se fosse o pecado de... Aí a gente falou deles só terem proveito, a princípio ter proveito, ainda não é considerado, quer dizer, que isso que a gente quer entender, que a linguagem é ter proveito. Qual seria o problema dessa ideia de ter proveito? O que significa isso? Nós trouxemos uma outra opinião que disse que o problema foi que havia naquela festa roupas sacerdotais e também utensílios do Beit HaMikdash, como a gente explicou. Enfim, que a Hajerod ele fez o cálculo e falou: o povo judeu não vai ser mais redimido, e por isso ele falou: agora eu vou utilizar esses utensílios do Beit HaMikdash e as roupas sacerdotais, e meio que ele exibiu, ostentou, enfim, se vangloriou com essas vestimentas. E obviamente que os judeus que com esses utensílios, e obviamente que os judeus que estavam lá, compareceram a essa festa, estavam felizes. Isso demonstrou que eles estavam felizes, Deus nos livre, com a destruição do templo. Quer dizer, estava sendo feito utilizando, Deus nos livre, os objetos santos para uma festa laica, profana, impura. Então significa que eles estavam concordando, sendo coniventes com isso daqui, com essa proibição de utilizar os objetos santos para um festejo não santo, laico, profano e até impuro. E como a gente falou, mais ainda que estavam felizes com a destruição do templo, porque isso aqui que ele tinha falado: o templo foi destruído, não vai ser reconstruído mais, porque os judeus já perderam a esperança, então eles estavam mais ou menos concordando, ficando felizes com a destruição do templo ao participar, ao comparecer e estarem felizes nesta festa, neste banquete, neste festejo. Mas o que é interessante é que na realidade, se a gente for falar que esse é o motivo, ainda também não vai estar tão concebido, né? Não vamos ainda tão conceber e entender o porquê do povo judeu ter sido, mesmo se for esse pecado. Esse rabino quis explicar, que é um rabino, enfim, bem interessante, bem curioso. Ele tem várias ideias que são trazidas no nome dele. Rabbi Yaakov Rishar, ele se chamava Rabbi Yaakov Raisha, enfim, da cidade de Raisha. E ele tem algumas ideias interessantes, mas aqui no caso ele que respondeu no seu livro Iyun Yaakov. Ele tem um livro chamado Iyun Yaakov, sobre um livro En Yaakov, também um livro importante. E ele lá explicou essa ideia que o motivo que o povo judeu foi decretado sobre eles uma pena de morte foi por causa que eles participaram dessa festa. E isso significou que eles estavam felizes. Nessa festa tinha os utensílios do templo sagrado e as roupas sacerdotais. Isso fez com que o povo judeu fosse punido com decretado sobre eles a pena capital. Mas obviamente que ainda também não dá para entender. Por quê? Porque mesmo ainda não tem pena de morte a princípio não teria pena de morte. E mesmo se a gente for falar que tem pena de morte pela pessoa estar feliz, enfim, concordar e meio que suportar e tá apoiando a destruição do Beit HaMikdash, o uso dos utensílios, objetos do templo sagrado e as roupas sacerdotais, mas mesmo assim isso ainda não seria suficiente para que todos os outros se estender a todos os outros. Se a Avodazara, se a idolatria, a gente falou que tem essa ideia que a idolatria pega a todos, como está escrito com relação ao bezerro de ouro. Deus fala, né? Me dê um minuto, me largue, me solte, eu vou aniquilá-los, vou acabar com eles em um minuto. Enfim, aí, quer dizer, todos, mesmo aqueles que não haviam participado, nem todos participaram. Deus queria acabar com todo o povo judeu, aniquilar todo o povo judeu. Deus nos livre. E como pode ser, mesmo aqueles que não participaram, mas o motivo é que a idolatria é tão forte que pega a todos, que a punição pega a todos. Então, se fosse idolatria ainda daria para entender, porque mesmo aqueles que não participaram também seriam punidos. Mas quando se trata dessa punição, a princípio nós não encontramos essa ideia de que todos vão ser punidos, é somente com relação à idolatria e discussão, como a gente falou. Que discussão também pega a todos, por isso enfim, o peso, né, de discussão Deus nos livre. Mas com relação
como foi com Korach, que matou todos, mesmo aqueles que não participaram, todos, mesmo aqueles os lactantes, né, aqueles que estavam amamentando. Mas aqui no caso, porque pegaria todos. Então, novamente, não serve, por assim dizer, não que não serve, é uma resposta, mas ainda não responde. Não se aplica, né? Ainda não responde 100%. Quer dizer, o Rebbe na Sikha está perguntando que essa resposta também não ainda não responde a pergunta completamente, porque ainda continua a pergunta, porque todo o restante também foi submetido, também foi passivo, também teve foi merecedor de ter merecedor no sentido negativo, né? Merecedor de uma punição de pena de morte se eles não participaram. E aí o Rebbe vem então com uma de onde vem essa ideia mesmo, Rabino? Sim, do quê? Da idolatria de todos. Vem de lado que pega das todos? tábuas, Certo. Vem de lá, né? Quando fizeram o bezerro de ouro. Bezerro de ouro, né? Certo. Vem de lá, né, essa ideia. Sim, quando fizeram o bezerro de ouro, ó. Aqui ele traz, ó. No entanto, o assunto não é totalmente compreendido. Estamos falando de um decreto de aniquilação, que Deus nos livre, que também inclui crianças que não são responsáveis por sua conduta. Primeiramente, mesmo se eles tivessem feito, não são responsáveis pela sua conduta. E particularmente aqui, eles não participaram. Mas, primeiramente, não participaram, e mesmo se tivessem participado, também eles são Ktanim. E por que eles também têm que morrer? Porque os Ktanim, enfim, as crianças teriam, mesmo aquele que não participaram, são tanto adultos, aqui ele traz um decreto que Deus livre, que também inclui crianças, mas tanto as crianças que mesmo se participaram, não existe essa lei que Katan, mesmo de menos de 13 anos homens e menos de 12 anos mulheres, não tem a lei não tem um castigo, não tem punição. E assim também adultos que não participaram, não deveriam ter essa punição sobre eles. Como afirma a Megillah, o decreto de Ramã foi dirigido a toda a nação. Então, certo? Com relação a Megillah, está claramente, o Haman queria, o decreto foi com relação a todo o povo judeu, dos jovens aos mais velhos, crianças e mulheres. Então, claramente está escrito que foi todos, enfim, tanto os jovens, mais velhos, crianças e mulheres. Assim, se o decreto de aniquilação veio por causa de se curvar ao ídolo de Avodah Zarah, é compreensível, pois, como explicam os comentários, a aniquilação é apropriada para a adoração de falsas divindades, como foi o caso com relação ao bezerro de ouro, sobre o qual está escrito: eu os aniquilarei em um momento. E lá, a verdade é que as mulheres também não participaram da idolatria, elas também não quiseram dar, porque elas queriam dar joias, né? Exatamente, não queriam dar joias. Porque sabiam que estava errado. Certo? É muito interessante, agora eu vi uma explicação também bonita. Está escrito que quando agora os homens foram trazer as joias para construção do bezerro. Exato. Não, mas agora na nossa paraxá, para a construção do Mishkan. Sim. Então o que aconteceu na verdade? Existe uma lei que fala que uma coisa que é de Avodah Zarah você não pode utilizar, não pode utilizar. O versículo, só antes disso, o versículo fala que os homens, eles vieram sobre as mulheres. Vayaviu ha'anashim al-hanashim. Os homens vieram e trouxeram sobre as mulheres. O que significa esse versículo que está falando que os homens trouxeram sobre as mulheres? Então, trouxeram. Então, uma explicação, na verdade, é que as mulheres, com relação ao Mishkan, elas vieram mais rápida que os homens. Enfim, elas queriam demonstrar que, com relação ao Mishkan, elas estavam dispostas a dar as joias. Por isso, o versículo quer falar, na realidade, que vieram as mulheres com mais pressa, os homens vieram sobre elas. Enfim, quer dizer, significaria que vieram depois delas. As primeiras foram as mulheres que vieram, elas tiveram mais essa primeira... iniciativa. Sim, elas vieram direto. Uhum. Agora tem uma segunda explicação, enfim, que também que diz o seguinte, que os homens queriam trazer as joias, só que tinha um problema, que as joias deles não seriam, então, Moisés não queria aceitar. Por quê? Porque existe uma lei que os homens queriam fazer a Avodah Zarah, fizeram bezerro de ouro. Então, teve aquelas joias que foi usada por bezerro de ouro, enfim, ouro, prata, e Moisés foi lá, quebrou o bezerro, acabou. Mas agora ficaram algumas joias que eles tinham, sobrou ainda joias com eles, com os homens. O problema é que eles tinham aquelas joias que eles tinham, talvez eles haviam pensado que eles queriam também dar, está escrito assim, que na realidade que eles queriam fazer vários bezerros de ouro. Quer dizer, não foi somente um, que cada tribo fez um, enfim, cada um na verdade queria cada um queria destinar o seu ouro, as suas joias para o bezerro, que não era somente um, eram alguns.
Então, de qualquer maneira, eles queriam destinar para Avodah Zarah. Existe uma lei que a Avodah Zarah pega mesmo no pensamento. Então, quer dizer que se eu destino uma coisa para... Tanto a punição de Avodah Zarah vem tanto somente se eu pensei, diferente de toda a Torá. Toda a Torá é só se eu falei. O comprometimento só vem se eu falei, se eu prometi, por exemplo. Se eu só pensei, não tem ainda nenhum comprometimento. Duas coisas diferentes. Quais são as duas? Avodah Zarah, se eu pensei em Avodah Zarah, já tem punição. Uhum. Toda a Torá, se eu só pensei em fazer uma verá, não tem nada. Pensei em Deus em roubar, em matar, enfim, só pensou, não tem punição. Avodah Zarah tem punição só em pensar. Uhum. E mais uma que é trazida é com relação a tzedakah. Em relação a tzedakah também existe essa ideia, enfim, se a pessoa ela pensou trumai, maser, enfim, Venachav lachem trumatchem. O versículo fala e vai ser considerado que só venachav, a palavra hashuv vem da palavra machshavá, pensamento, que só o pensar já considera, o pensamento já é importante com relação a trumá, e aqui no caso seria com relação a tzedakah, já é considerado que a pessoa ela deve dar. Por isso, se alguém pensou, eu vou dar tzedakah, mesmo que ele não falou, ele já deveria, infelizmente, já ter um comprometimento. Aí é uma questão lógica, não é? Se a pessoa, como vai ficar, né? Se a pessoa pensou, quero dar tzedakah, e depois ela se arrependeu, então talvez tenha como ela conseguir, talvez não dar, enfim, mas a princípio existe essa ideia que se a pessoa pensou, ela já tem a obrigação de dar tzedakah, porque já pega no pensamento, e a Avodah Zarah, que já pega no pensamento. E sim, a Avodah Zarah ainda até hoje mesmo é a mesma coisa? Porque certo. Tem muita gente da comunidade que está fazendo bobagem. Hoje em dia. Você diz Avodah Zarah? Porque hoje em dia tem muita comunicação, né? Tem muita informação e as pessoas confundem, né, as informações e não estudam direito. E são pessoas, são judeus. Mas o que seria a Avodah Zarah que eles fariam? Idolatria mesmo? Aí teria que ver. Enfim, qual o tipo de... Não, mas assim, e numa situação hipotética, não mas vamos falar hipotética, se a pessoa ela, literalmente faz a Avodah Zarah, assim, hoje em dia existe uma ideia, né, todo que... mundo? Hã? Pega todo mundo? Não, desde não. Tem que ser uma pá, não, tem que ser uma comunidade. Uma comunidade inteira. Pelo menos talvez a comunidade certa, o principal, talvez, enfim, para pegar todo o povo judeu, entendo que teria que ser, enfim, talvez certo, não só uma para, vamos chamar assim, não só uma parte pequena, teria que ser que nem lá em Suzã, que era realmente muita principal, talvez, do povo judeu, se a gente pode falar assim. Uhum. Mas se é uma pessoa particular, ou só algumas, então, no princípio, é com eles e talvez com algumas pessoas mais, mas não que vai ter esse impacto, quer dizer, vai ter esse impacto de Deus nos livre pegar mais pessoas, mas não todo o povo judeu. Entendi. Esse efeito vai, Deus nos livre tem a ver, mas aí talvez não, Deus nos livre não é só, enfim, não é só naqueles que... Porque não aplica ignorância, né? Hã? A ignorância não se aplica, né, para defender. Não, se aplica. Aplica? Sim. Se a pessoa é ignorante, se aplica, sim. A verdade é que essa é uma das grandes ideias, né, no judaísmo, que até o ponto que no judaísmo se aplica essa lei de ignorância, que a gente fala, né, que o judaísmo tem pena de morte. Só que o judaísmo só tem pena de morte se você avisa o cara que ele vai, não pode fazer isso, se você fizer isso você vai morrer. Se você vê alguém matando outra pessoa, só que você não advertiu ele antes, então, ou você até, né, advertiu, mas passou um tempo, enfim, ele pode falar, não, esqueci, não sabia, não sabia que não podia matar. Uhum. É um argumento, quer dizer, na verdade é uma coisa muito, muito pesada, enfim. Mas, quer dizer, é tão forte a ideia da ignorância, que a pessoa só tem pena de morte se teve a Zahara, se teve essa... você não pode matar, se você matar, você vai morrer. Mas se você só viu uma pessoa correndo atrás da outra, e aí o cara foi lá e matou o outro, teoricamente essa pessoa... Existe aquilo que a gente falou, que a gente não tem pena de morte, mas o que tem é que se a pessoa já fez mais do que uma vez isso, enfim, ou mesmo se ela fez uma vez só e você viu que é de propósito mesmo, você não tem como matá-la pela lei, ou seja, no Beidin, mas o que você pode fazer? Existe uma ideia de você colocar ela prender ela numa kippah. Kippah significa... como a gente vai traduzir? Kippah justamente, Kippah é esse formato. Então você coloca ela dentro daquele local. E aí você então deixa de dar comida, dá para ela uma comida que vai causar alguma coisa ruim. Ela que se morre. Mais ou menos assim. Então você quer assim, de alguma maneira. Entendi. Mas ensina o tole Kippah. Alguma coisa e acaba se é uma situação acaba causando mais. É interessante que acaba causando a morte daquela pessoa, mas é interessante que a Torá em si ela só teria pena de morte no Beidin se você avisou o cara antes que ele não podia fazer aquilo. Entendi.
E ele ainda talvez até tem que responder, sim, eu sei, eu tô fazendo de propósito. Tem gente, na verdade, que estuda, é judeu, estuda a Torá, não é no Brasil, não. Mas estuda a Torá, é judeu, mas decide fazer outra coisa. Faz uma interpretação sua e decide fazer outra coisa. E aí, nesses casos que eu estava pensando, porque tem uma comunidade, né, na internet que se junta e se confunde inteira com relação às coisas. E aí usa a Torá, Deus nos livre, da maneira como melhor convém. E não é assim, é tipo, certo. Né? Tipo, não é para nos satisfazer, né? Tá bom, eu entendi. Então era com relação a isso que eu estava mencionando, porque a gente estava conversando no outro shiurim, que sobre quando o povo judeu deixa de fazer algo, né, quando os Yehudim deixam de fazer algo e trazem uma coisa negativa para o mundo, isso reflete nas outras nações. Certo, quando eles fazem alguma coisa errada. E aí eu comecei, aí eu comecei a refletir sobre outras coisas que eu vejo, né, que são visivelmente distorções do que a gente estuda e aprende desde criança, entendeu? Que eu espero que o rabino não conheça, não saiba de nada disso. Não, mas é uma questão só, enfim, tem que saber, enfim, cada caso, enfim, mas é algo que infelizmente pode acabar acontecendo, tem que saber exatamente como, o que é, o que não é. Para poder fazer, enfim, um julgamento, né, correto. Então, mas para continuar a nossa ideia, então o que ele estava falando para a gente é que isso que pega todo o povo é só Avodah Zarah, a gente já vai, isso que é Avodah Zarah especificamente que pega todo o povo, discussão, mas agora a gente estava falando sobre a ideia do pensamento. E por que isso? Então, já que os judeus já pensaram em fazer Avodah Zarah, em fazer idolatria com as joias, com o ouro deles, então mesmo se eles já na prática talvez não houvessem destinado, mesmo se eles não houvessem destinado, mas já pensaram em fazer idolatria com